aí, moçada, beleza? Quero agradecer o pessoal aí que está se inscrevendo no canal, compartilhando esses vídeos. O objetivo do canal é esse, levar uma mensagem que possa ser transformadora e impactante. Gente, hoje eu gostaria de começar perguntando para você, como você vê o mundo? Como você vê as pessoas? Qual é a interpretação que você faz dos fatos? Eu gostaria de dizer que o nosso tema hoje é ver o mundo como ele é. Ou seja, nós podemos só sermos felizes se nós conseguirmos enxergar o mundo realmente como ele é. Então vamos fazer uma análise buscando principalmente aí o pensamento do Nicolau Maquiavel. O Maquiavel foi um filósofo, um artista, um historiador, músico, que nasceu em 1469 e ele trouxe grandes lições. Na realidade, Maquiavel ele estava além do seu tempo. Maquiavel ele tem alguns pensamentos bem conhecidos aí. Um deles é que é melhor o homem ser temido do que ser amado. Na realidade, ele diz que seria muito bom se o homem fosse temido ou amado. Mas como é impossível essas duas coisas, é melhor que ele seja temido. Por quê? Porque quando o homem ele é amado, há uma probabilidade muito grande das pessoas traírem essa pessoa ou falhar com essa pessoa, porque ela é amada. Agora, quando o homem é temido, você pensa duas vezes antes de falhar com essa pessoa. Essa é uma realidade crua que Maquiavel escreveu no Príncipe, o livro que ele presenteou à família Médici, Lourenço de Médici. Ou seja, Maquiavel então ele vai ser praticamente um estrategista, né, teórico da filosofia política moderna. Então ele vem ensinando as pessoas como elas realmente são e como que uma pessoa que está no poder deveria se posicionar, ou qualquer pessoa deve se posicionar hoje na sociedade. Então nós às vezes vivemos um mundo ilusório e utópico. Por exemplo, quer ver? Se eu perguntar para você neste momento, o que é mais importante? Você ver canais que trazem entretenimento, ou que falam bobagem, ou que tem até coisas proibidas, ou é melhor você assistir a Rede Cultura, assistir um programa elevado, um programa que transforma? Com certeza, provavelmente você vai opinar pela segunda opção. É melhor assistir um canal que realmente nos transforma. Mas, no entanto, a realidade é outra. No entanto, nós procuramos a primeira opção. A segunda opção, nós gostaríamos que fosse assim, mas as pessoas não vivem desse jeito. O que seria melhor? Um político que dissesse assim, olha gente, nós precisamos economizar os gastos, nós precisamos fazer planejamentos a longo prazo para cuidar da saúde, e aí você vê este político e depois você olha um outro político que fala assim, olha, de imediato eu gostaria de dizer que você pode continuar na sua vida e vou trazer toda a prosperidade. Obviamente que nós vamos opinar por esse segundo político, quando na realidade o primeiro está fazendo o que é o real numa política, que tem que ser a longo prazo. Então nós vivemos o ideal, né? Que deveria ser seguido, mas vivemos uma utopia, ou seja, esse é o ideal, mas as nossas escolhas na realidade quase sempre são outras. Eu já citei aqui o Zygmunt Bauman, por exemplo. O Bauman ele disse que a sociedade parece viver dentro de um verniz, mas por trás desse verniz existe uma realidade tremenda e que nós não ousamos às vezes dizer, mas nós enxergamos. Então o mundo ideal parece aquele mundo onde as pessoas compartilham amor, onde as pessoas vivem de uma maneira ideal e ninguém prejudicando ninguém. Esse seria um mundo ideal, mas é utópico. A realidade, segundo o Zygmunt Bauman, é o contrário. Ele diz o seguinte, você nem acredita mais em modelos democráticos. Por que você não acredita mais em modelos democráticos? Porque as promessas não são mais cumpridas. As pessoas, quando olham para as outras, elas fazem elogios, mas na realidade as pessoas, quando olham para as outras, elas veem
tentam ver o que realmente essas pessoas representam na sociedade. E essas pessoas, para se representar na sociedade e ter uma posição, elas procuram se apresentar com coisas. Ou seja, nós tivemos no período absolutista o conceito de mercantilismo, que era a troca. Hoje nós estamos vivendo um mercantilismo pessoal. As pessoas compram produtos, compram sapatos, bolsas, roupas, para que elas possam ser vistas, e assim ela se torna um objeto de observação. Com isso, ela deixou de se tornar uma pessoa para se tornar uma mercadoria de troca, ou seja, outros vão me ver e vão me aceitar. Olha isso como é cruel. As pessoas então estão se tornando praticamente um mercantilismo pessoal, uma mercadoria de troca, ou seja, estão sendo valorizadas pelaquilo que elas têm e não pelaquilo que realmente elas são. Então, o Bauman também faz essa descrição. Ele fala assim como hoje você está numa sociedade muito rápida e de consumo muito rápido, de obter e se deixar as coisas muito rápido, da mesma forma nós criamos relacionamentos. Ele diz que nós criamos relacionamentos de bolso, ou seja, num determinado momento nós carregamos aquilo e se der defeito nós trocamos, ou seja, as pessoas nós podemos hoje tê-las e amanhã ou depois nós podemos descartá-las se elas tiverem algum defeito. Essa é uma análise fria e crua, mas o próprio Maquiavel ele diz o seguinte: nós precisamos conhecer a maldade nua e crua, mas temos que ser o quê? Ousados em não cometer essa maldade. Devemos conhecer a maldade, mas sermos suficientemente bons e ousar na nossa vida nunca cometer essa maldade. Então, para você poder viver melhor, você tem que fazer esse raio-x de como é as pessoas, de como é a publicidade, de como é o mundo realmente, como ele realmente se apresenta e como é na realidade o mundo por trás dessa representação. Esta é a vida realmente como ela é, e é a forma como ela se apresenta hoje, de uma maneira que nós enxergamos uma coisa, mas a realidade é outra. Então, o Maquiavel, ele vai no Príncipe, né, a obra mais conhecida dele, no Príncipe ele vai dizer o seguinte: é necessário que o príncipe haja com bondade às vezes, mas que ele jamais deixe que as pessoas possam ver a sua fragilidade. E muitas vezes, então, ele deveria agir com dureza e ser inflexível. Nós, analisando o mundo realmente como ele é, eu gostaria de ler um artigo muito interessante de um jornalista. Ele escreve na Folha de São Paulo, o nome dele é João Pereira Coutinho, e ele escreveu um artigo dizendo o seguinte: os 5 crimes que os filhos dos seus filhos não irão cometer. Então ele tenta mostrar a sociedade como ela poderia ser. Então ele vai ter uma visão futurística de como seria a sociedade daqui a uns tempos. Olha que interessante. Então nós estamos aqui, neste momento, nessa videoaula, mostrando aqui a vida como ela realmente se apresenta. E como eu disse, para você viver melhor neste mundo, você precisa conhecer a vida como ela realmente é, o mundo como ele realmente é. E aí, como eu disse, e como Maquiavel disse, conhecer a crueldade, mas sermos capazes de sermos bons o suficiente para não cometê-las. Então, olhando para o mundo, olhando como ele se apresenta, nós estamos hoje, através desse vídeo, fazendo um raio-x para tentar viver melhor. Então, eu gostaria nesse momento de analisarmos, por exemplo, outra situação que o João Pereira Coutinho escreve. Ele fala que futuramente, isso aqui é uma visão
raio-x aí do futuro, tá, pessoal? Pode ser que não seja assim, mas é interessante nós trabalharmos aí com um escrito que parece ficção, né? Ele é um professor lá de Portugal também, de uma universidade, e também escreve na Folha de São Paulo. E ele diz aí dos futuros crimes que os filhos dos seus filhos teriam receios de cometer. Aí ele diz aqui, crime de imposição de gênero. Os pais deverão abster-se de identificar os gêneros dos filhos, tomando como referência o sexo biológico dos mesmos. Durante os primeiros 16 anos de vida da descendência, as tradicionais distinções entre feminino e masculino serão abolidas. Ou seja, ele ou ela, nós não vamos poder determinar como deveríamos chamar. Ele diz aqui, crime de ódio privado. Qualquer cidadão que se expresse preconceitos raciais, sexuais, culturais ou religiosos em privado poderá conhecer denúncia se alguma testemunha entender e fazê-lo. Com a evolução tecnológica, os apartamentos serão obrigadamente equipados com sensores anti-ódio, bastante semelhante aos sensores anti-fumo, diretamente conectado com uma delegacia do bairro. Então, dentro de um lar, né, o Bauman já fala dessa vigilância constante, né? Ele fala do outro crime, que é crime de apropriação cultural. Serão severamente punidos os cidadãos que alegando interesse cultural ou razões artísticas, se apropriarem de práticas e temáticas de um grupo étnico. Ou seja, se eu escrever um poema, se eu escrever alguma coisa relacionado a um grupo étnico, mesmo que seja de uma maneira tranquila, saudável, eu posso ser até processado, posso ser mal interpretado nessa escrita sobre um grupo étnico. O crime de envelhecimento público, esse aqui é sensacional, aonde a sociedade pode chegar. Com os avanços da medicina, será intolerável um cidadão, né, que se recuse a fazer um tratamento de cirurgia plástica para ocultar ou reverter os seus processos de envelhecimento. Então será praticamente proibido. Se a pessoa não tiver condições, ela vai ter uma grande dificuldade, porque ela não poderá apresentar a sua velhice, ou seja, em público, as marcas da decadência física ou neurológicas. A imposição da velhice à sociedade será equiparada a um ato obsceno. Nós temos visto hoje, né, o mundo cada vez mais jovem e cada vez menos aceitando a pessoa velha. Então, se a pessoa não se submeter a fazer uma cirurgia e se tornar mais jovem, a velhice será inaceitável e será difícil da juventude conseguir conviver com a velhice. E, por fim, o último, ele diz assim, isso são suposições, são uma visão, né, de futurística. Sim ou não, mas interessante podermos analisar um escrito como esse, né? Um texto como esse. Crime de interesse sentimental não solicitado. Esse já acontece, né? Será punido qualquer adulto que manifeste interesse sentimental não solicitado pelo outro, através de sorriso, elogio, convite para jantar, etc. O interesse sentimental de um adulto para o outro será mediado por um advogado que apresentará ao outro advogado da outra parte desejada. Só mediante autorização da parte desejada é que o proponente poderá avançar para contato telefônico ou digital. Qualquer outro ato sentimental que envolva risco de intimidade implica obrigatoriamente a presença de um tabelião. Ou seja, se você conhecer uma pessoa, você vai quiser conhecer uma pessoa, você vai ter que contactar com o seu advogado para ele falar com o advogado da outra pessoa e assim ambos, para que não haja a possibilidade de um processo contra o outro. Então nós vemos aí como futuramente
poderia as pessoas estar vivendo. E voltando novamente ao contexto, né, deste vídeo, enxergar o mundo realmente como ele é, para nós podermos saber como agir. Ou seja, enxergar o mundo como ele é te faz saber agir para ser mais feliz. Ou seja, compreender o mundo me faz dar o itinerário do meu caminho e a forma como eu devo seguir, contrária às vezes a algumas imposições. E eu entendendo esse mundo, eu posso não ser manipulado e posso caminhar pelas estradas que eu quiser e sim ser feliz. Então, isso dentro de uma sociedade, fora a publicidade que nos engana. Tem um escritor, ele é coach e ele é muito interessante, ele escreve, tem um livro dele que ele diz assim, que estamos cegos, ou seja, existe, como eu disse agora há pouco, a expectativa de um mundo utópico e existe a realidade. Então ele vem falando sobre isso, ele fala de um produto, por exemplo, que os biólogos, né, os cientistas e também o pessoal que estuda insetos. Então tem vários grupos que fizeram estudos sobre plantas, sobre insetos e sobre as pessoas, né? Então chegaram até a procurar antropólogos para saber como as pessoas agem. Bom, e aí num determinado momento eles resolveram estudar os insetos e como eliminar, e pensaram na barata. Aí estudaram um veneno que fizesse o seguinte: você espirrava o veneno, né, um inseticida na barata, a barata não morria na hora e ia lá para o ninho dela e daqui a pouco ela contaminava todos os ovinhos e todas as baratinhas pequenininhas iriam morrer. Vendeu? Não vendeu. Parece que esse seria um produto ideal. Não vendeu. Por quê? Porque as pessoas queriam inseticidas, os antigos, aquele que você joga na barata e você vê a barata esperneando e morrendo. As pessoas acham a barata tão asquerosa que elas precisam ver a barata morrendo. Ele diz outra coisa interessante. Hoje nós vemos aí, né, um mundo light, mas você vê poucas pessoas no corredor do light, do natural. Já parou para observar como esse camarada está certo? Você vê todo mundo falando de uma vida saudável, mas poucas pessoas você vê lá no corredor. Então, o que as empresas que manipulam de publicidade fazem? Eles oferecem um lanche completamente light e do lado, se ele apresentar somente o lanche light, ele não vai vender. Do lado daquela salada e tudo mais, ele vai apresentar também um refrigerante ou uma batata frita, porque o nosso inconsciente não está preparado, pelo menos na maioria da população, não está preparado para aceitar um lanche completamente saudável, completamente light. Então as empresas de publicidade já sabem que tem que mostrar o saudável com algo que não é tão saudável para a saúde. Então eles manipulam as pessoas desse jeito. Então, para concluir aqui esse vídeo, que na realidade nós poderíamos dar exemplos de muitas outras situações, eu gostaria de falar e terminar com o próprio Maquiavel. Por que o Maquiavel escreveu esse livro e deu de presente, né, à família Médici? O Maquiavel, ele escreveu justamente porque, imagina só, um renascentista, né, de 1469, nascido em 1469 e atravessa outro século. Por que ele escreveu isso? Porque ele já tinha uma visão futurística de como as pessoas são. Quando você faz então essa análise de como as pessoas são, de como a sociedade está vivendo, você procura saber qual o caminho você deve tomar. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa fantástica,
né? E muito experiente, muito inteligente, estudioso de diversas áreas. E ele falou para mim assim: eu estou estudando sobre a vida de Salomão. Algumas pessoas acham que Salomão pediu sabedoria a Deus e a sabedoria desceu sobre Salomão e ele ficou sábio. E não é isso. Ele falou: nas pesquisas que eu estou fazendo, Deus direcionou Salomão para que ele soubesse pesquisar, estudar, observar, olhar as pessoas, olhar a sociedade da sua época. E aí sim, através da observação, através da pesquisa, através da experimentação, Salomão ganhou sabedoria, se tornou sábio. Então, na realidade, quando ele pede sabedoria para Deus, ele pediu para Deus direcionar ele de uma forma que ele conseguisse enxergar e viver de uma maneira sábia. Então, a sabedoria não veio para Salomão de uma hora para outra. Ele foi observando o mundo como ele realmente era. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que a partir de hoje nós possamos ter os olhos abertos e olhar o mundo realmente como ele é. E como eu disse, quando você passa a entender o mundo como ele realmente é, você se torna mais feliz. E como disse o Maquiavel, você tem que entender a maldade, o suficiente da crueldade das pessoas, para que você seja corajoso em ousar em ser uma pessoa boa. Tendo em consideração a isso, eu gostaria de dizer que já tinham outros homens que faziam essa análise, que nós estamos só na realidade aqui dando uma retórica dessa análise. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, ele diz assim, que nos últimos tempos os homens seriam desafeiçoados. Olha que interessante. Então eu não estou falando nada novo aqui. Desafeiçoado é quando você não tem mais a afeição pelaquele que é da sua própria espécie, ok? Então, que essa aula que nós tivemos hoje, que essa videoaula, que essa reflexão aí possa nos levar, nos conduzir a enxergar o mundo como ele é, mas para nos tornarmos melhor e seguir o caminho daquilo que é bom. Beleza, galera? Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Valeu!